Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Biografar alguém não é uma tarefa muito fácil, né? Então, nós vamos tentar trazer ao máximo a importância que essa moça, chamada nesta encarnação, Amélie Boudet, ela trouxe como contribuição, como tarefa, como missão, ou como compromisso, porque cada um de nós aqui assumiu um compromisso antes de chegar aqui no dia do nosso nascimento. Não é? No meu caso, 18 de dezembro, não vou dizer o ano, para vocês não saberem minha idade. Então, nós chegamos aqui nesse dia do nascimento, mas olhando pela lei da reencarnação, são mais 9 meses. Nossa mãe ficou lá com o nosso corpo físico no ventre durante 9 meses, algumas 8, outras 7, não importa o tempo da gravidez. Ele conta também para esse período de reencarnação. É durante esse período da gravidez que nós nos unimos, não é? A nossa mãe, a nossa futura mãe biológica. Por isso que ela é tão importante na vida da gente. A dona Amélie Boudet, ela não teve filhos naturais, não é? Ela não, nesta encarnação, eles teriam que se concentrar muito, não é? Porque além da própria profissão de cada um, eles precisariam de tempo para se dedicar à codificação da doutrina espírita. Daí a necessidade de foco, não é? De concentração. E nós sabemos que nossos filhos merecem de nós toda a nossa atenção, cuidado, dedicação. Mas mesmo assim, não tendo filhos biológicos, Allan Kardec adotou uma garota chamada Louise, que viveu na Terra nesta encarnação durante 12 anos. Ele conheceu a menina e a mãe dela durante uma viagem. Kardec viajava bastante. E aí, ele, depois dessa viagem, ele se encantou pela garota, que na época tinha 1 aninho de idade só. E a partir daquele ano, ele passou a cuidar daquela criança. Também ajudando a mãe, que era uma pessoa pobre, viúva, não tinha como cuidar, digamos assim, do ponto de vista material, não é? De dar tudo que uma criança precisa. Daí o codificador e a sua esposa, durante esses 12 anos, ajudaram a mãe dessa menina a criá-la, não é? Ele tinha um carinho especial por ela. Nós sabemos que todas as pessoas que nós amamos, elas têm vínculos conosco de outras encarnações. Não deve ter sido diferente para Allan Kardec e Amélie Boudet. Essa moça, essa criança, esse espírito, não é? Na verdade, ele era já um espírito conhecido pelo casal de outras datas, que veio, de certa forma, fazer com que o codificador e a sua esposa, de certa maneira, experimentassem a paternidade e a maternidade, que são 2 estados muito importantes para nós que reencarnamos aqui na Terra. Ser pai e ser mãe é uma missão valorosa. É a confiança de Deus em nós, que manda seus filhos na condição de filhos nossos também, não é? Então, em 1995 foi comemorado o bicentenário de nascimento de Dona Amélie Boudet. Então, hoje, nós comemoramos os 228 anos, daqui a mais alguns dias, não é? Mas já está valendo pelo mês todo essa comemoração. Então, Dona Amélie Boudet, que esteve aqui conosco há 228 anos, ela deixou fortes contribuições para o Espiritismo. Primeiro, aceitando ser a esposa de Allan Kardec. Nós também escolhemos nossos cônjuges, nossos companheiros e companheiras, antes da nossa encarnação. O casamento deles já tinha sido traçado na espiritualidade, como o casamento da maioria das pessoas aqui da Terra. É por isso que o casamento é algo tão importante para a civilização humana, não é? Então, no caso da dona Amélie e no caso de Allan Kardec, eles experimentaram um tipo de casamento que o Espiritismo chama de casamento transcendente. Quais são os tipos de casamento que a doutrina espírita nos aponta? Ela nos aponta o casamento
que é feito de forma acidental. As pessoas se conhecem em algum momento, não estava previsto aquilo ali, acontece a química, o clima, alguma coisa que acontece entre essas duas pessoas, que acabam culminando em um casamento, que na grande generalidade não dá certo, porque não havia essa programação antes desta encarnação. Então, nos casamentos acidentais, teremos aquelas pessoas que se defrontam, não é? Um dia se veem, se conhecem, se aproximam, surgindo daí algum tipo de enlaçamento delas duas. Mas esses casamentos acidentais, em as pessoas criando vínculos nesta encarnação, isso pode acontecer também, elas vão dar aso a um outro tipo de casamento, que é o casamento provacional. O casamento provacional entre duas almas que se reencontram para reajuste. O casamento não deu certo na outra encarnação, nascem juntos outra vez para mais uma tentativa. Depois, elas experimentam os casamentos sacrificiais. Aí, as coisas já se tornam mais densas, mais, digamos assim, delicadas, vamos dizer assim, entre essas duas pessoas. No casamento sacrificial, as pessoas possuem sentimentos opostos. Então, é uma alma que é esclarecida, iluminada e que propõe ajudar uma outra que se atrasou na jornada evolutiva. Então, é aquele que se sacrifica pelo outro, chamado na doutrina espírita de casamento sacrificial. Tanto pode ser a mulher que se sacrifica, como pode ser o homem que se sacrifica. Não há regras para isso, não é? Então, nós vemos, por exemplo, mulheres maravilhosas, voluntariosas, muito boas, que se casam com homens ásperos, rudes, truculentos, mas também há maridos muito sinceros, muito frágeis, muito, digamos assim, amorosos, que se casam com mulheres amargas, mulheres difíceis. Então, um vai se sacrificar pelo outro. Há os casamentos afins, esses casamentos acontecem no sentido superior, aí esses cônjuges já estão num patamar evolutivo muito maior. E aí há mais sinceridade entre eles, há mais carinho, há mais amor, há mais dedicação. Nesses casamentos afins, no sentido superior, são os que reúnem as almas já esclarecidas. São aqueles casamentos que a gente vê de grande união, de muita comunhão, de muito bem, de muito amor, não é? São espíritos que, pelo matrimônio, no doce reduto do lar, consolidam os velhos laços de afeição que já nutrem uns pelos outros. E, finalmente, o casamento transcendente. O casamento transcendente são constituídos de almas engrandecidas no amor fraterno, que já se encontram no plano físico para as grandes realizações de interesse geral. Aí entram Dona Amélie Boudet e Allan Kardec. E tantos outros exemplos de casamentos que nós vemos aqui na humanidade, né? Então, a vida desse casal encerra uma finalidade superior. E aí o ideal do bem lhe enchem as horas, os minutos, o tempo de muita consideração, de muito carinho, de muito respeito. Numa época em que nós vivemos, onde existem tantos bares, tantas baladas, tantos clubes, é diferente para, digamos assim, é difícil para muitos casais se manterem em casa, não é? Todos nós já passamos ou passaremos por esses tipos de casamentos. Segundo for o caso, dependendo da nossa condição evolutiva, todos nós vamos passar. Ou seja, nós vamos estabelecer na Terra, com os nossos casamentos transcendentes, a regeneração da humanidade. Aí nascerão crianças equilibradas, serão casais, filhos de casais equilibrados, e aí a misericórdia de Deus finalmente vai fazer da sociedade uma sociedade justa mediante esses casamentos. Tem um versinho aqui, eu até disse para as meninas da Libra que não tinha poesia, mas eu me lembrei que tem um aqui. Mas é tão fácil, Lívia, é tão fácil, Deise, que vai dar para vocês desenrolarem aí. Então, vejam só, Emmanuel, no livro chamado Família,
pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, vai trazer no seu capítulo 15 uma trova, não é? Que foi sobre o casamento, dita por um espírito chamado Vivita Cartier. Ela diz assim: divórcio, separação, distância do compromisso, ciúme, desconfiança, quem ama não sabe disso. Então, num casamento transcendente não há essas coisas, não é, meus irmãos? Não acontece isso. Mas aí nós vamos ver também a questão feminina envolvida aí, não é? O espírito, lá na espiritualidade, o sexo para ele é indiferente. Porém, aqui na Terra, por uma questão de reprodução e outras questões, nós temos sexos definidos. Então, o sexo na raça humana é para a perpetuação da espécie. Na espiritualidade é para a elevação da alma. Então, aí está a diferença de como nós enxergamos a nossa sexualidade. Mas aí a dona Mélie Boudet aceitou nascer na condição, no gênero feminino, para assim ajudar o seu esposo, como a grande maioria das mulheres o fazem, não é? Nós vamos encontrar a mulher presente em todas as sociedades da Terra, como discípulas anônimas, trabalhadoras incansáveis, mesmo que na obscuridade, mas dando aquela força para o seu marido, para o seu esposo aparecer, para que ele possa cumprir a sua missão. É o caso dela, de uma colaboradora silenciosa, anônima, mas que estava presente. Sabe aquela que faz silêncio, mas está sempre presente? É essa daí, né? É aquela que se valoriza, mas não somente se valoriza, como também valoriza as pessoas que estão ao seu redor. Então, eu vi que o Google, né, esta semana, estava homenageando uma atriz famosa chamada Hedy Lamarr. Ela era suíça e ela é a responsável pela nossa rede sem fio, né? Ela inventou o Wi-Fi. Ela observou que, tocando o piano em determinadas coisas, em determinadas notas, em determinadas sequências, ou usando as ondas do rádio para passar algumas mensagens, ela conseguia passar mensagens para os aliados e, assim, digamos, disfarçar para que o inimigo não descobrisse quais eram os planos. Então, ela se tornou uma espécie de espiã a serviço. Ela era austríaca, mas acabou se naturalizando lá nos Estados Unidos. Ela morava na Flórida. E aí ela passava mensagens usando, né, já a internet sem fio, na verdade, mas usando instrumentos, o rádio, algum instrumento musical que, em determinada nota, a pessoa do outro lado saberia qual era a mensagem. Ou então aquelas pessoas que, por exemplo, botam anúncios nos jornais, lá no meio dos classificados, que só quem acha aquela mensagem é quem está sabendo que a pessoa vai botar aquela nota lá. Então, por exemplo, se eu quiser mandar um recado para algum de vocês e não quero que ninguém saiba, eu coloco lá nos classificados. A pessoa não vai olhar tudo dos classificados. Geralmente a pessoa vai em cima de alguma coisa que ela quer comprar. Então, eram formas que se utilizavam para usar a espionagem, não é? E a Hedy Lamarr, portanto, ninguém deu a ela o valor que ela teve. Uma das coisas que ela pedia era que, quando ela morresse, os seus despojos físicos fossem enviados para sua terra natal, que, no caso, era lá em Viena, na Áustria. Então, hoje existe lá o túmulo dela, não é? Mas o reconhecimento foi somente uma coisa muito... Olha, parabéns, minha senhora. A senhora foi de grande contribuição. Mas somente isso, não é? Então, na verdade, às vezes, as mulheres, elas não querem o reconhecimento. Elas querem contribuir. E todas elas são capazes disso. Mulheres são como árvores, não é? O que é que as árvores fazem? Elas protegem, não é? Elas acolhem. É tanto passarinho, é tanto bichinho, é tanta coisa que vem se aproveitar das variedades que uma árvore pode proporcionar para a gente. Árvores altas, elas formam um dossel de proteção para que o ecossistema esteja protegido das grandes radiações da luz do sol. Mulheres são árvores. Mulheres podem ser velhas enquanto novas, ou novas enquanto velhas, não é? Dependendo da necessidade. Não estamos falando da forma física
da velhice aparente, cabelo branco, rugas no rosto. Não estamos falando disso, estamos falando da mulher interior. Ela pode ser... Era o caso da Dona Meli. A Dona Meli era nova enquanto velha. Porque quando Kardec conheceu ela e se casou com ela era mais velha do que ele. Hoje, uma mulher mais velha do que o marido é quase imperceptível, porque hoje existem muitos métodos de nos tornarmos jovens, maquiagem, produtos de beleza e outros recursos que nós podemos lançar para nos mantermos com uma feição mais jovial. No caso da Dona Meli, não tinha isso naquele tempo, então era ela que era jovem mesmo na idade mais avançada. Kardec tinha 20 e poucos anos, ela tinha 30 e lá vai o trem. Então, mas ela era uma mulher jovem enquanto velha. Ela era muito jovial, ela era muito célere. Para a gente ter uma ideia, ela morreu aos 88 anos. Não precisava usar óculos para ler. Tinha uma letra muito firme. Ou seja, uma mulher que se manteve jovem, independentemente da sua idade biológica. Esse é o trabalho da mulher, é se manter firme, como as árvores. Mesmo que a situação seja de dificuldade, mesmo que exista uma empresa que quer cortar aquela árvore, extirpar aquela árvore, mas aquela árvore está ali firme e forte, cumprindo os desígnios da bondade de Deus. Então, era o caso da nossa irmã querida, né? Ela tinha uma família de certas posses, porque eu não vou dizer todo detalhe, assim, senão vira uma biografia, né? Um conto de história. A gente vai mesclar assim, para que a nossa conversa ela possa ser ao nível da Adriana Moura, tá bom? Então, a Dona Meli Boudet, ela se formou em letras, foi o curso que eu fiz na universidade, eu fiquei contente de saber que ela era minha colega, não é? Então, ela se formou em letras e ela se formou também em belas artes. Então, era uma moça que trazia como espírito imortal um grande cabedal de conhecimento e de habilidades. Trabalhar com arte é algo transcendente, né? Embora a gente veja muita porcaria aí dizendo que é arte, mas a verdadeira arte, ela eleva as pessoas, ela eleva as criaturas. E a Dona Meli Boudet, portanto, ela pode ajudar o nosso codificador, trazendo essa alma de arte, não é? Esse conhecimento da arte plástica e também de poesias. Ela escreveu 3 livros. Contos Primaveris, em 1825, ela tinha 30. Depois, Noções de Desenho, em 1826, ela tinha 31. E O Essencial das Belas Artes, quando ela tinha 33 anos, em 1828. Então, era uma moça que produzia, não é? Alguma coisa para deixar, como Kardec também, como professor. Ele criou algumas obras que até hoje elas são utilizadas na França. Então, eram pessoas ligadas à educação, ligadas ao belo, ligados ao que é bonito. E é isso que vai acontecer com a gente. Lá na frente, não vamos ver nada feio, porque o feio vai deixar de existir. Vamos usar a arte como cotidiano da gente. Hoje, as pessoas se tornam artistas, muitas delas só para ganhar dinheiro, outras realmente porque são artistas de verdade. Mas aí são situações estanques. Todos nós vamos experimentar a verdadeira arte, que é a arte da educação. Kardec diz que a educação é uma arte, que é uma arte não somente que é voltada para os livros, mas para a intelectualidade moral também. É saber usar as coisas com educação, com ética, com moral. Todos nós vamos usar a arte nesse sentido. Então, nós vamos encontrar também a Dona Amélie Boudet ajudando Kardec a fundar, quando eles começaram a frequentar os ambientes onde estavam acontecendo os fenômenos, principalmente das mesas girantes, porque o espiritismo ele começou na Terra pela curiosidade. As pessoas iam assistir as mesas girarem, as mesas responderem as perguntas. Não eram as mesas, claro. Kardec descobriu que não eram elas, porque elas não tinham como responder perguntas, mas sim mentes invisíveis aos olhos humanos, que faziam com que aquelas mesas tivessem uma espécie de vida aparente. Então, as mesas pulavam, dançavam, saltitavam, giravam, mas eram por força
das leis dos fluidos manipuladas pelos espíritos desencarnados que estavam presentes ali. Então, a dona Amélie e o Kardec, eles já iam observar essas coisas. Eles já iam ver como é que isso acontecia. Até que, finalmente, Kardec começou, portanto, a participar de encontros de magnetizadores. Que encontros eram esses? Eram aqueles encontros em que eles iam observar de perto esses fenômenos, não mais por curiosidade, dessa vez por metodologia científica. E aí o nosso codificador verificou que as mesas elas não giravam aleatoriamente. Elas obedeciam determinados ritmos, que eram ritmos da natureza, ou seja, lei de rotação e lei de translação, ou seja, leis da mecânica celeste, que a gente já observa, que cientistas já observam, que acontecem no espaço. Então, não eram atividades aleatórias, não era ali mágica, nenhum tipo de atividade que levantasse suspeitas nas pessoas. Não tinha ninguém puxando cordinhas para a mesa girar, ou fazer isso, ou fazer aquilo. Em verdade, as leis obedeciam a leis. Leis mecânicas, leis existentes no universo. E aí, Kardec, então, passou a conhecer a mediunidade mais de perto. Quando estava se aproximando para haver o lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos, lá em 1857, no dia 8 de março desse mesmo ano, 129 mulheres foram queimadas vivas numa fábrica nos Estados Unidos. Elas estavam lutando por salários iguais aos dos homens. Como o dono da fábrica não aceitou essa reivindicação, ele disse que não daria o aumento, mas elas ficaram ali fazendo uma espécie de greve, não é? Daí, como elas não saíram de lá de forma nenhuma, foi dada a ordem de incendiar o lugar, achando que elas iriam fugir. Só que aconteceu um acidente, as portas se trancaram de certa forma, ou elas se apavoraram de certa forma, e não conseguiram sair, e elas morreram queimadas. Kardec, ele tinha uma preocupação muito grande com aquelas meninas que foram as médiums da codificação espírita. Então, Dona Amélie Boudet sempre também, junto com os pais das meninas, porque Kardec não fazia nada que não fosse de acordo com os pais, porque elas eram menores de idade. Além de menores de idade, médiums, paranormais, mulheres, tudo isso levantava questões ainda na época de preconceito contra a mulher, de reservas para com a inteligência feminina. E daí Kardec ele era muito cuidadoso com o estado, com a privacidade, com o bem-estar daquelas meninas. Para a gente ter uma ideia, elas eram muito novinhas, né? Uma tinha 15 anos, a outra tinha 16, outra tinha 18. Eram meninas muito jovens. Eu estou cheia de papel aqui, mas eu me acho. Vamos lá. Então, é que a memória precisa de ajuda, né? Então, tem um papelzinho aqui para ajudar. Então, por exemplo, a Julie Baudin, ela tinha 15 anos. A Caroline, que era irmã dela, 18. A Ruth Jafé tinha 20. A Aline Carlotti, 20 anos. E a irmã Dufaux, 16. Então, vejam, faltavam 41 dias para Kardec lançar o Livro dos Espíritos. Então, foi um motivo assim, de grande cuidado com essas moças, para que elas, por serem paranormais, por serem pessoas, não é, que estavam ali a serviço do alto, elas não pudessem ter suas vidas privadas invadidas, porque paparazzi sempre existiu, sempre. Pessoas curiosas com a vida alheia sempre houve. Então, todo o cuidado, não é, que Kardec teve com essas moças por conta do preconceito contra as mulheres. A Dona Amélie, por exemplo, ela nasceu no século ainda XVIII. O que é que estava acontecendo no século XVIII quando ela nasceu? A Revolução Francesa. Então, vejamos que ela já trouxe, não é, esse conhecimento, essa vivência de como estavam acontecendo as coisas no mundo, apesar a partir da França, com relação à alma feminina. Naquela época, as mulheres não podiam votar, as mulheres não podiam exercer cargos políticos, as mulheres não poderiam fazer determinadas coisas. A gente vai lá para o Livro dos Espíritos para saber sobre essa questão.
Deus fez o homem melhor do que a mulher, ou seja, a mulher foi só um produto da costela, né? Carne de terceira categoria, não é? Será que Deus fez a mulher nessa situação? Ou são os homens que, a partir do seu entendimento, da sua crença, da sua cultura, provocaram as desigualdades? Claro que foram os homens. Deus não plantou nenhuma desigualdade. Todos nós fomos criados essencialmente iguais, simples e ignorantes. Se vai ser homem lá na frente, se vai ser mulher, é questão de necessidade, não de igualdade. Então, para Deus não há diferença. O homem e a mulher, para Deus são todos filhos. Todos receberam igualmente inteligência. Todos receberam igualmente liberdade. Então, não há diferença para Deus. Há diferença para nós, que ainda somos preconceituosos, seletivos, segmentários. Nós é que fazemos as desigualdades acontecerem. Então, se somos nós os provocadores das desigualdades, devemos ser nós os promotores da igualdade. Ou seja, consertar todas as besteiras que fizemos, desde que nos entendemos por gente, não é? Desde que estamos nesse mundo de provas e de expiações. Então, os Espíritos vão dizer, não é, lá em O Livro dos Espíritos, por exemplo, deixa eu ver aqui onde foi que eu anotei, meu Deus, eu perdi o papel. Aqui, vamos ver onde foi que eu coloquei. Mas que as questões lá do Livro dos Espíritos, da terceira parte, que faz parte das leis morais, onde vocês podem pesquisar sobre a lei de igualdade. O que é que diz lá no Livro dos Espíritos sobre a lei de igualdade? Na questão de número 803, os espíritos superiores vão dizer que todos os homens são iguais perante Deus. Quando a gente fala homem, estamos falando da humanidade. Não estamos falando de gênero, estamos falando da humanidade. Então, todos os homens são iguais perante Deus. As desigualdades sociais são obra dos homens, não de Deus, questão 806. Os homens e as mulheres são iguais perante Deus, porque deu a ambos a inteligência e a faculdade de progredir, 817. Então, nós vamos encontrar na codificação espírita que não há diferença para Deus entre homens e mulheres. E, portanto, meus irmãos, todas essas guerras sociais que a gente vive aí, vendo pela TV, pelo YouTube, por onde for, na verdade é uma pura perda de tempo. Poderíamos estar fazendo coisas muito diferentes e muito melhores do que estamos fazendo ainda na atualidade, né? Então, nós vamos encontrar a dona Amélie Boudet preocupada com as moças, preocupada com o trabalho do codificador, sempre dando para ele força, coragem, determinação, auxiliando-o nas tarefas que ele não pudesse assumir. Por exemplo, ela como professora, ele como contador, criaram uma empresa, uma pequena empresa, mas infelizmente um dos sócios deu lá um golpe e acabou ficando, não é, tirando deles todo o dinheiro que eles tinham. Então tiveram que recomeçar tudo de novo. Agora vejam a coragem e a força desse casal de enfrentamento das dificuldades que a vida nos traz, os reveses da vida, não é? Podemos estar muito bem agora, numa situação financeira maravilhosa, daqui a pouco sofremos algum tipo de golpe e voltarmos para uma vida de privação, uma vida de dificuldades. Todos nós estamos sujeitos a isso, porque nós estamos ainda num planeta de provas e de expiações. Mas esse casal, ele já buscava viver, mesmo no mundo de provas e de expiações, um mundo de regeneração. Então, todas as ações deles eram voltadas para o bem, que é o que nós devemos fazer. Nós temos ciência aí da violência, temos ciência da guerra, temos ciência da fome, temos ciência da miséria, mas nós podemos viver num mundo de regeneração. O que é o mundo de regeneração? Um mundo que não tem nada disso. Que as crianças só vão saber que teve guerras nos álbuns, nos filmes, no museu, no livro. Elas não vão saber o que foi guerra. Por quê? Porque nós já não queremos saber disso.
Não queremos saber mais de guerras. Não estamos do lado de Israel, não estamos do lado da Palestina. Estamos ao lado de todos, porque nós devemos orar uns pelos outros. Pensar no bem de todos, e não no bem de um segmento em detrimento ao outro segmento. Todos devemos orar pelos homens maus, como oramos também para os homens bons. Porque os maus de hoje serão os bons de amanhã. Então, vale a pena orar pelo homem mau e pelas suas vítimas. Não apenas ficarmos ao lado desse ou daquele partido. Aliás, a palavra partido já é horrorosa, porque ela já divide. Partido é algo que está dividido. E a divisão causa problemas muito sérios para todo mundo. Então, nós devemos, nos concentrar no bem, que era o que eles faziam já. Então, ela ajudou Kardec não somente a lançar a primeira edição do Livro dos Espíritos, mas ela também ajudou a fundar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nós sabemos que também Kardec fundou uma revista, Uma revista que tem hoje 12 volumes. Durante 12 anos, o nosso codificador se dedicou. Foram 15 anos ao todo. Tem um discurso dele lá na Revista Espírita, que ele vai falar exatamente assim: o Espiritismo foi a obra da minha vida. Se ele teve como missão trazer a codificação, o Consolador prometido de Jesus, para a Terra, Deus assim o permitiu. E ele, graças a Deus, cumpriu bem a sua missão. Mas toda grande pessoa, todo grande missionário precisa de ajuda de outros, para que esses outros possam ajudar esse missionário a cumprir com a sua missão. Nós conhecemos no Evangelho de Jesus Ananias. Ananias era aquele cristão que Paulo de Tarso queria prender e matar. E aí Paulo foi atrás dele, lá em Damasco. E o que aconteceu com Paulo? Caiu do cavalo, não foi? Ficou cego. Não sabia mais o que fazer. Um homem poderosíssimo, inteligentíssimo, caiu do cavalo. Porque isso acontece também com as pessoas muito poderosas e que usam mal o seu poder. E daí Paulo ficou sem saber o que fazer. Aí o que é que Jesus disse a Paulo? Entre na cidade, que lá você terá ajuda. E em seguida Jesus procurou Ananias. Ananias, você vai procurar Paulo? Mas Senhor, ele quer me matar. Mas vá procurá-lo. Agora você pode ir, não tem perigo. E aí Ananias foi. Ananias é o que a gente chama de discípulo ou apóstolo anônimo. Ninguém fala tanto de Ananias. Só Emmanuel, aqui no livro Fonte Viva. Só Emmanuel, lá no livro Paulo e Estevão. Mas a gente não vê nos Atos dos Apóstolos ou em outras citações do Evangelho o nome Ananias ser tão repetido. Por quê? Porque Ananias é aquele que prefere ficar nos bastidores, não é? Então, nós temos aqueles missionários que são aqueles que aparecem, mas nós temos aqueles que ficam nos bastidores, que têm a mesma importância do que aparece, só que preferem trabalhar no anonimato. É o caso de Dona Meli, é o caso de Ananias, é o caso de Madalena, é o caso de Maria de Cleófas, é o caso de Berenice, de Susana, de Maria de Nazaré. São aquelas discípulas de Jesus que eram anônimas, que trabalhavam espontaneamente. Jesus não chegou assim: Madalena, me siga. Cleófas, Maria de Cleófas, me siga. Maria Marcos, que era mãe de João Marcos, me siga. Jesus não fez isso. Espontaneamente, elas se colocaram a serviço de Jesus. Então, é o caso de muitas mulheres, meus irmãos, que hoje em dia ou antes, foram exemplos de valorosas companheiras, esposas, não é, mulheres, de grandes homens. Por exemplo, Dona Xantipa, a mulher de Sócrates, o filósofo, né? Ela ficou assim: meu amor, você não faz nada de condenar à morte, você vai morrer. Ele disse: eu sei que eu vou morrer, mas eles vão morrer também, né? Um dia eles vão morrer, todo mundo morre. Quem é que não morre? Todo mundo.
Mas você tem que fazer alguma coisa, ou seja, aquelas mulheres que defendem seus maridos, que querem que eles se salvem, que eles fiquem bem. Nós temos aí as valorosas esposas, por exemplo, de Lavoisier, um grande filósofo, que disse tantas coisas bonitas, de Buckland, de Flaxman, homens que foram importantíssimos para a sociedade humana, de Hilbert, de William Hamilton também, de Stuart Mill, de Faraday, de Tom Hood, de Sinapier, de Pestalozzi, de Lutero, e de tantos outros homens de gênio que já passaram pela Terra, que tiveram companheiras valorosas. A gente ouve falar do nome deles, dificilmente o nome delas, mas elas estão lá, não é? Ajudando. Então, mulheres têm que ser como árvores, fortes, de raiz profunda, não é? Porque Deus deu à feminina, à alma feminina, a maior sensibilidade. A fragilidade da mulher não significa que ela deva ser dominada. Algumas aptidões o homem tem mais do que as mulheres, mas ambos juntos vão se fortalecer, porque às vezes a habilidade masculina está ali presente, mas tem alguma fragilidade que a mulher pode suprir, e assim a gente vai se complementando. Isto é que é a união dos gêneros, não é? Então, quando Deus criou a mulher mais frágil, mais voltada para a maternidade, não quer dizer que o homem deva superá-la, ou maltratá-la, ou matá-la, ou brutalizá-la. Pelo contrário, os fortes têm que proteger os mais fracos. Só que os homens entenderam errado isso aí. E durante os milênios da humanidade, as mulheres foram subjugadas, não à força moral, mas à força física, por um mau entendimento do que seja efetivamente a presença feminina na Terra. Então, que nós possamos reverenciar essa moça, né, que se dedicou de tantas formas, de tantas maneiras, para ajudar o seu marido. E também, vão dizer aqui, os biógrafos dela, no caso aqui, o Zeus Vantuil de Freitas, né, ele vai dizer assim, que no dia 26 de janeiro de 1883, um médium muito conceituado ali na época, o senhor Corduirier, eu acho que é essa a pronúncia, ele recebeu uma mensagem espontaneamente, porque existem essas mensagens, por exemplo, a gente está na nossa reunião mediúnica, no caso de Kardec, né? Ele fazia as reuniões mediúnicas já estabelecendo quem seriam os espíritos que eles iriam evocar. Quando o espírito se apresenta espontaneamente, é muito interessante isso para a reunião mediúnica, que foi o caso aqui, não é? Que o espírito, ele se colocou espontaneamente e assinou essa mensagem como sendo de Madame Allan Kardec. Era assim também que ela era conhecida naquela época. E logo em seguida outra, que também teve a assinatura de Allan Kardec. Então, eles dois vieram, não é? Eles que eram acostumados a participar das reuniões mediúnicas, de receberem os espíritos, agora eles estavam sendo recebidos na reunião mediúnica. E aí, eles vieram dizer para a gente, meus irmãos, que a vida continua. Não é? Entre pessoas que se amam, a morte chega em vão. Ou ela planta saudade, mas nunca separação. Às vezes, na vida, a gente se separa mais do que na morte. Vejam que ela, não é, morreu depois de Kardec, mas foi imediatamente ao alcance dele. Nem todos nós temos essa condição de a gente, quando desencarnar, ir logo para o lado das pessoas que a gente ama. Porque, às vezes, eles estão num patamar diferente do nosso. E na espiritualidade não é como aqui. Aqui é tudo junto e misturado. Lá não, é tudo arrumadinho. Esses que são assim vão para cá, esses que são assados vêm para cá. Então, para a gente poder ir ao encontro de alguém que já morreu antes da gente, a gente precisa estar no mesmo patamar de evolução dessa pessoa. Então, se a dona Meli encontrou Kardec, é porque ambos estão na mesma condição evolutiva. Às vezes, uma pessoa que se suicida para poder ver o ente querido que morreu. Tem um caso que Kardec conta, né? De uma mãe que o filho dela único faleceu e ela ficou tão desesperada que praticou o suicídio para ir se encontrar com o filho. Coitadinha, né? Porque não é assim que funciona. No caso do suicídio,
nós sabemos as particularidades, o que acontece com o suicida depois que ele vai para o mundo espiritual, né? Então, é um engano de pessoas que acham que quando morrer vão se encontrar com fulano, com ciclano. Se essa pessoa estiver num patamar menor de evolução ou num patamar maior de evolução, o encontro ele demora a acontecer, até que haja uma permissão espiritual para que isso aconteça. No caso aqui dos nossos irmãos, foi imediato, né? Outra coisa bonita que também se fala, né, da dona Amélie Boudet, é que ela foi assim um modelo de pessoa que trouxe para a gente pela sua própria condição de vida, pela sua forma de se conduzir no nosso planeta, ela deixou para a gente um exemplo de beleza, de poesia. Então, nós devemos a ela, não é, essa inspiração para nós tratarmos bem nossos maridos, nossos esposos, nossos companheiros que estão conosco nesta encarnação, como ambos missionários para receber determinados espíritos como filhos, que são pessoas importantes para nós, mas também importantes para Deus, né? Então, quando ela desencarnou, no dia 21 de janeiro de 1883, com 88 anos, o seu corpo físico também foi colocado no mesmo túmulo aonde estão os despojos físicos de Allan Kardec, que já foi no cemitério Père Lachaise, lá no centro de Paris, vai encontrar o túmulo de Allan Kardec e de Dona Amélie Boudet. Aí, ali, eles colocaram que aqui também jaz os despojos da viúva de Allan Kardec. Então, é isso aí que a gente tinha para falar dessas pessoas, né? Tentando trazer ao máximo quais foram as contribuições. Eu tinha esquecido, aqui nesse livro, O Processo dos Espíritas, foi registrado aqui uma denúncia do Ministério Público, em 1875, contra o espiritismo, né? Kardec já havia desencarnado, então a dona Amélie, na condição de viúva dele, ela foi representando aquela pessoa que já estava desencarnada. E nesse processo, o juiz foi bastante desrespeitoso. Ele atacava ela de várias maneiras, porque o Ministério Público francês estava acusando os espíritas de falsidade, de fotografias falsas de espíritos. Tinha um fotógrafo lá, eu esqueci o nome dele agora, que ele estava publicando fotos de espíritos, não é? Por exemplo, o espírito se materializava, ele ia lá e fotografava e colocava na revista como sendo espírita. E aí descobriram que essas fotografias eram falsas, né? E daí, ao invés de ir em cima do fotógrafo, foram em cima da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas, segundo aqui os biógrafos, diz que ela se manteve calma, ela se manteve firme nas suas colocações. Em momento nenhum ela negou a sua condição de espírita, em momento nenhum ela negou a sua condição de viúva de Allan Kardec, pelo contrário, ela foi tão bem porque é um processo, deve ser muito constrangedor para uma pessoa, não é, que passa por um processo judicial. E daí, mas ela, pela firmeza dela, o juiz se destemperou, viu que não ia conseguir derrubá-la de forma nenhuma, e aí anulou a sentença. Então, nós vemos que ela foi uma pessoa que foi firme, mesmo na velhice, né? Como nós ficamos mais fragilizados na velhice. Mas esquecemos que temos a experiência. A nossa fragilidade é fisiológica, não deve ser da alma. A alma deve se manter firme em qualquer que seja a sua faixa etária. Então, que nós, hoje, homenageemos as mulheres fortes, que não estão preocupadas com glamour, estão preocupadas com seriedade, com firmeza de coração, firmeza de alma, não é? Então, parabéns a todas as mulheres que ajudam, que colaboram, em detrimento de todo o ataque, de tudo que for que aconteça no mundo atual, não é? Porque todos nós somos espíritos, todos nós somos imortais,
e merecemos de Deus toda a confiança, por isso que nós estamos aqui. Então, que façamos, que honremos essa confiança divina. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Muito obrigada. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.